Olá pessoal, tudo bem? A nossa aula de hoje ela vai ser sobre ligações químicas. Eu vou dividir em dois vídeos para não ficar muito pesado, ok? Bom, o primeiro tipo de ligação que a gente vai estudar é a ligação iônica. A pergunta que a gente faz é assim: por que alguns elementos não reagem e outros sim? Bom, foi feito um estudo, tá? E foi visto que os gases nobres são elementos que não reagem em condições normais de temperatura e pressão, ou a temperatura ambiente. Tem uma razão, tem um motivo para isso. Por quê? Porque eles têm 8 elétrons na camada de valência, com a exceção do hélio, que tem 2. Então essa planilha que eu tenho aqui, ela mostra direitinho, olha só, o hélio, ele tem 2 elétrons, o neônio, ele tem 8 elétrons na última camada, o argônio, ele tem 8 elétrons, o criptônio tem 8 elétrons, o xenônio tem 8 elétrons e o radônio 8 elétrons na última camada. Isso dá uma estabilidade para o composto ou para o elemento. Então, ele perde energia quando se estabelece uma nova ligação química, onde ele atinge 2 ou 8 elétrons na camada de valência. Como é que isso acontece? Bom, os gases nobres, a característica deles principalmente, olha só, não possuem eletronegatividade, não possuem eletropositividade, não possuem afinidade eletrônica, mas eles possuem altos valores de potenciais de ionização. Por quê? Porque para arrancar um elétron de um gás nobre é muito difícil, devido à estabilidade que ele tem de ter 8 ou 2 elétrons na camada de valência. Por que alguns elementos reagem tão facilmente? Por exemplo, se você pegar um metal alcalino e um halogênio, eles reagem de uma forma muito fácil. Por que motivo? A gente vai analisar isso agora. Olha só. Muito bem. A ligação iônica, pessoal, ou eletrovalente, indica a mesma coisa, tá? São sinônimos. Quem faz a ligação iônica? É metal ligado a metal, ou então metal ligado a hidrogênio. Toda vez que tiver um metal ligado a hidrogênio, a gente vai ter a formação de um hidreto metálico. Depois, mais tarde, a gente pode ver um exemplo, ok? Agora eu vou me ater somente a essa parte aqui, ó, metal com a metal. Bom, então assim, ó, a formação do NaCl é um composto iônico, tá? Por quê? Porque eu estou regindo um metal, que é o sódio, e um ametal, que é o cloro. Reparem que o sódio, tá, ele tem, segundo a nossa distribuição eletrônica, que é 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Reparem que na terceira e última camada, o sódio ele tem um elétron. Então ele vai perder esse elétron. Quando ele perde esse elétron, ele se transforma num cátion. Bom, e o cloro? O cloro ele tem 3 camadas eletrônicas, e reparem que na terceira e última camada ele tem 2 mais 5, 7. Então ele tem um total de 7 elétrons. Então o cloro, para se estabilizar, ele precisa apenas ganhar um elétron. Enquanto que o sódio, para ele se estabilizar e ficar com 8 na segunda camada, ele tem que perder esse elétron aqui que está na camada de valência. Bom, então o sódio perde esse elétron ele vai ser transferido aqui para o cloro. Muito bem. Resultado, na hora que o sódio perde esse elétron, ele se transforma num cátion, tendo 8 elétrons na última camada. E o cloro, que recebeu um elétron, tinha 7, agora ele está com 8. Então, olha como é que a distribuição aqui, ela acaba ficando, terminando em 2p6, né? 1s2, 2s2, 2p6, e o cloro vai ficar 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Então, aqui na terceira e última camada, vai ficar completa. E é assim que eles se estabilizam. Então, eu vou ter o Na+, e o Cl-, formando o quê? O composto NaCl. Na hora de formar um composto iônico, a gente inverte as cargas. Por quê? Assim, ó, o sódio, depois que ele perdeu um elétron, ele tem uma carga positiva. O cloro, quando ele recebe esse elétron, ele vai ter uma carga negativa. E a gente inverte esses números.
Então, esse 1 viria aqui para frente do cloro, e esse 1 do cloro aqui, ó, você traz para frente do sódio. Aqui não aparece o número 1. Por quê? Porque fica subentendido que aqui tem um sódio e um cloro. Então, não há a necessidade da gente colocar o número 1, ok? Então, a fórmula simplesmente fica NaCl. Uma coisa importante, quando você tem um composto iônico, qualquer composto iônico, a gente nunca diz, é uma molécula de NaCl. Não, é o quê? É uma fórmula iônica, tá? Por quê? Porque é um composto iônico, então eu não poderia falar molécula, certo? Bom, galera, agora eu vou mostrar uma outra lâmina com outro exemplo. E aí, nós temos o seguinte, só deixa eu apagar aqui. Olha só, valência e estabilidade dos elementos representativos. Lembram de tabela periódica? Os elementos representativos são aqueles que são formados pelos grupos 1, grupo 2, do 13 ao 18. Antigamente a tabela era dividida em elementos do grupo A e do grupo B. Os elementos do grupo A são os chamados representativos. O que a gente lembra? Que toda vez que você falar o grupo, a gente já sabe quantos elétrons que tem na camada de valência. Então, por exemplo, metal aqui, grupo 1, ele vai ter carga 1+. Por quê? Porque ele tem um elétron na última camada e ele vai perder esse um elétron. Grupo 2, ele tem 2 elétrons na camada de valência, perde esses 2 elétrons, tá? Ficando 2+. Do grupo 13 da tabela periódica, ele vai ter 3 elétrons na camada de valência. Ele perde esses 3 elétrons, ficando com carga 3+. Agora, do outro lado, os ametais, partindo do grupo 15, ele tem 5 elétrons na camada de valência, para 8 faltam 3, então ele vai ter carga 3-. O grupo 16 tem 6 elétrons na camada de valência, para 8 faltam 2, então ele vai ter carga 2-. Grupo 17 tem 7 elétrons na camada de valência, para 8 faltam 1, então ele vai ter carga 1-. O que vem logo depois do grupo 17? O grupo 18, que é o grupo dos gases nobres. Todo mundo com 8 elétrons na camada de valência. Muito bem. Então, assim, o grupo 1 era chamado de grupo 1A, o grupo 2 era chamado de grupo 2A, o 13 era chamado de 3A, o grupo 15 é chamado de 5A, o grupo 16, 6A, e o grupo 17, 7A. Os demais elementos são os elementos de transição. Eles também podem perder elétrons e formar compostos iônicos. Só que, neste caso, o NOx, que é dado ali, ele normalmente é fornecido. Né? Tu não pode falar o nome do grupo e, ao mesmo tempo, dizer, tem tantos elétrons na última camada. Então, sempre é dado uma informação ou é dado a tabela de cátions para vocês, ok? Então, a gente não precisa se preocupar, certo? Bom, então aqui eu trago um outro exemplo, tá? Onde eu estou reagindo o sódio e o oxigênio. Como é que fica a fórmula iônica desse composto? Lembrando, então, que o sódio, ele é um metal do grupo 1, ele tem um elétron na camada de valência, então, quando ele perde, ele fica com uma carga positiva. O oxigênio, ele é do grupo 16. Ele tem 6 elétrons, para 8 faltam 2. Então, ele vai ter 2 cargas negativas. O que a gente faz? Inverte os números. Esse 2 aqui, a gente traz para frente do sódio. E esse 1 aqui, ele vai lá para frente do oxigênio. Vocês lembram que o número 1, ele está subentendido. A gente não precisa escrever. Então, a fórmula iônica desse composto vai ficar Na2O. Então, 1 eu não escrevi. Na2O. Por que é necessário inverter esses números? Pelo seguinte, o sódio, ele quer perder apenas um elétron. Ok, está ali o elétron. O oxigênio, ele quer ganhar 2 elétrons. Bom, mas como é que o oxigênio vai ganhar 2 elétrons se cada sódio só pode perder 1? Então eu sou obrigado a ter 2 sódios, cada um perdendo o seu elétron, para satisfazer o oxigênio. Então a fórmula vai ficar Na2 e apenas um oxigênio, Na2O.
Por isso que, de forma simplificada, a gente então simplesmente acha em qual grupo que esse elemento está, ou descobre qual é o NOx dele, qual é a carga dele, e a gente simplesmente inverte esses números. Agora, quando a gente tem um íon composto, funciona da mesma forma, tá? Só que daí, essa carinha aqui, ó, -2, ela já foi dada. Então eu tenho aqui alumínio 3+, eu vou escrever maior aqui, alumínio 3+, e esse íon aqui, SO4, 2-. Como é que eu monto essa fórmula iônica? Reparem que eu tenho metal e ametal. Então eu tenho um composto iônico. Para montar a fórmula, esse 2 aqui eu trago aqui para frente do alumínio, e esse 3 aqui eu largo depois do SO4. Então eu vou ter que colocar o 2 aqui e coloco o 3 aqui assim. Para não ficar SO43, a gente vai colocar isso aqui em evidência. Então, a fórmula vai ficar Al2, abre parênteses, SO4, 3. Pronto, aí estaria o sulfato de alumínio, um composto iônico, onde tem metal ligado a metal. Quem sabe, na cabeça de vocês está passando assim, uma pergunta. Sor, é um composto iônico? Sim, por quê? Tem metal e ametal. Mas aqui no SO4, só no SO4 tem ligação iônica? Não. Só ali vai ter somente ligação covalente, porque ela é formada por ametais. Mas se a gente olhar o composto como um todo, a gente vai ver que é um composto iônico, porque você tem, na mesma fórmula, você tem metal e ametal. Bom, uma outra coisa importante é a característica dos compostos iônicos. Uma questão que cai muito em vestibular. Olha só, nós temos aqui as principais características. Quem são elas? Primeiro, eu sempre lembro do sal de cozinha. Tá? Todo mundo vai lembrar do sal grosso, aquele sal do churrasco. Então, ele tem algumas características, certo? Apresentam temperaturas de fusão e ebulição elevados. Tá? O composto iônico ultrapassa muito acima dos 100 graus Celsius. Tá? 700, 800, até 1000 graus Celsius ou mais. São duros e quebradiços. Se você pegar uma pedrinha de sal, você bate em cima dele, ele vai quebrar todo, vai esfarelar. Conduzem corrente elétrica no estado líquido ou em solução aquosa. Pessoal, na hora que vocês estiverem vendo esse vídeo ou analisando a apostila que vocês vão receber, vocês devem destacar essa característica aqui. Ela é campeã dos vestibulares. Então, muito cuidado. Compostos iônicos conduzem corrente elétrica no estado líquido ou em solução aquosa. Qual é a diferença? O estado líquido é o sal, a gente provoca a fusão dele e ele passa de sólido para líquido. Não tem água. Solução é quando você coloca água. Então, coloca sal e água, mistura, forma uma mistura homogênea, onde você tem uma solução iônica, que vai conduzir a corrente elétrica. Não conduzem corrente elétrica no estado sólido. Por quê? Porque todo composto iônico ele tem uma força de atração chamada eletrostática. Tá? São sólidos à temperatura ambiente, né? E apresentam um retículo cristalino, algo semelhante ao que a gente está vendo nas figuras aqui, certo? Então aqui nós temos algumas imagens do cloreto de césio, do sulfeto de zinco e do fluoreto de cálcio. Bom, pessoal, com isso a gente encerra então a aulinha de ligações iônicas. Espero que tenham colaborado. Valeu, abraço.